Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, nós vamos ler no capítulo de número 14. Isaías, no capítulo 14, versículos 26 e 27, nos falam assim. Isaías 14, 26 e 27. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é um trecho bíblico bem conhecido dos obreiros que estão reunidos aqui nesta manhã. Quando Deus, se utilizando do profeta Isaías, ele fala sobre uma promessa que, creio, tem sido objeto da pregação da maioria dos irmãos que estão aqui, sobre as mãos do Senhor que estão estendidas, e disse Deus: o Senhor não vai tornar as suas mãos atrás. É glorioso saber, meus amados irmãos, que a mão do Senhor, ela está estendida para fazer a sua obra no meio do seu povo. Todas as vezes que essa mão estiver estendida sobre o nosso ministério, certamente os sinais haverão de se seguir, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. É maravilhoso, meus amados irmãos, quando nós estamos envolvidos nesse trabalho do Senhor, na pregação da palavra de Deus, na obra de evangelização. E é um desafio que a nossa igreja tem para essa década, chamada década da colheita. Mas que, sinceramente, eu estou um tanto preocupado, e reparto aqui a minha preocupação com os nossos companheiros, porque a continuar como nós estamos, nós vamos ter uma ótima década, mas sem colheita, ou uma colheita muito pouca, como nós estamos tendo ultimamente. Mas o que chama a minha atenção na Bíblia, meus amados irmãos, é quando esta mão está estendida sobre o nosso trabalho. A confirmação de Deus na salvação das almas se torna uma realidade marcante. O obreiro é aquele homem que ele tem evangelismo da cabeça até a planta dos pés, porque a graça de Deus que está nele, a natureza de Cristo que está em nós, a vida de Cristo que está em nós, a graça de Cristo que está em nós, nos capacita a fazer essa obra que é a finalidade da igreja na terra, ganhar as almas para o Senhor. A igreja de Antioquia, como igreja, meus amados irmãos, experimentou um avivamento extraordinário quando da chegada de Barnabé naquela igreja. Diz a Bíblia que ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. E eu fico pensando, meus amados irmãos, como deveria ser o nosso irmão Barnabé. Certamente um homem simples, um homem de bem, um homem que tinha uma vida moral a toda prova, e a Bíblia frisa bem, ele era cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor, glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós devemos ter evangelismo da cabeça até a planta dos pés. Nós podemos ganhar almas de diversas maneiras, mas pelo menos a Bíblia nos mostra algumas que eu gostaria de repartir com os irmãos. Pelo menos 10 maneiras nós temos para ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós ganhamos almas para o Senhor Jesus com a nossa cabeça. Ganhamos almas para o Senhor Jesus com os nossos olhos. Ganhamos almas para o Senhor com a nossa boca. Ganhamos com os nossos ouvidos. Ganhamos com as nossas mãos. Ganhamos com o nosso coração. Ganhamos com o nosso joelho. Ganhamos com os nossos pés. Ganhamos com a nossa vida. Ganhamos com o nosso dinheiro.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Ganhamos almas com a nossa cabeça, armando estratégia, armando plano, aonde vamos, como vamos, com quem vamos, que recurso que vamos levar, por onde vamos começar. Jesus nos ensinou a fazer planos. Ele disse que quando a pessoa vai para a guerra, deve sentar, deve fazer a conta de quantos soldados tem, qual o equipamento bélico que dispõe, como é que o inimigo está, como atacar o inimigo. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que armar planos, armar estratégia, traçar objetivos. São Paulo, o apóstolo, ele trabalhava assim. Ele dizia: irmão, eu não creio que haja alcançado, mas eu estou fazendo uma coisa, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele tinha alvo, ele tinha objetivo. Jesus tinha objetivo. Ele diz: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, e convém chegar lá e agregar elas para que haja um pastor e um rebanho. Glórias a Deus. Trabalhar com a cabeça, armar planos, e Deus confirma os nossos planos. Deus confirma, meus irmãos, aquilo que nós queremos fazer para o bem-estar da sua obra. Se o plano for grande, grandes coisas Deus fará. Se o plano for pequeno, Deus só vai fazer aquilo que nós planejamos. Deus confirma os planos que nós estabelecemos, glórias a Deus. Trabalhamos com a cabeça. Primeiro, com a cabeça. Segundo, devemos trabalhar com os nossos olhos. Jesus disse: levantai os vossos olhos, olhai para os campos, olhai para os campos. Geralmente a visão de algumas pessoas está do lado de dentro da igreja, e de alguns a visão está no púlpito, qual a cadeira que vai ocupar do púlpito. Mas Jesus diz: olhai para os campos e vede que eles estão brancos para a ceifa. A visão da igreja está do lado de fora. É lá que nós vamos buscar as almas. Elas muitas vezes não virão a nós, mas nós devemos ir a elas buscá-las, irmãos, com os olhos, vendo. Há um versículo na Bíblia que diz que Jesus viu a multidão e se compadeceu dela, porque viu que eram como ovelhas que não têm pastor. Ganhar almas com os olhos. Mas nós ganhamos almas, meus amados irmãos, com a boca. Disse Deus a Paulo: Paulo, fala e não te cale, porque eu tenho muito povo ainda nesta cidade. E quando nós abrimos a boca, meus amados irmãos, Deus abre o céu, e quando Ele abre o céu, a boca se enche de palavras, pois diz a Bíblia: abra bem a tua boca, que eu te encherei. Abra bem a tua boca, que eu te encherei. Quando nós abrimos a boca, Deus abre o céu. Quando nós não abrimos a boca, os céus continuam fechados. Eu sei que cada obreiro aqui tem uma experiência, e quem sabe a minha experiência de um novo convertido servirá, quem sabe, de alguma forma, para ajudar como ilustração disso que estamos vivendo. Eu me entreguei a Jesus, era um rapaz muito acanhado, e como diz aqui em São Paulo, pagava para não falar. Mas eu me lembro que um mês depois de crente, uma noite de vigília, naquele tempo os pastores programavam vigília e iam na vigília com o povo. E quando foi lá pela 1 da madrugada, o pastor dirigindo aquela vigília, a igreja quase com 95% dos seus membros, o pastor fez um intervalo, falou sobre o batismo com o Espírito Santo, e terminada a preleção daquela madrugada, ele disse: tem alguém que está crendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo? Nós vamos orar para Jesus batizar. E quando ele falou isso, ele convidou quem estava crendo. Eu saí do meu canto lá atrás, vim à frente, outros vieram, nos ajoelhamos, começou a oração, e glória a Deus aqui, aleluia lá. De repente o poder de Deus desceu, e Jesus começou a batizar uma irmã lá, depois batizou um irmão ali, e eu ali encostado ao púlpito dizia: Jesus, me batiza também, Jesus, me batiza. E sabe o que aconteceu? O céu se abriu, e o Espírito Santo desceu como uma tocha, e me batizou com o Espírito Santo ali. O rosto foi parar no chão, a roupa ficou molhada porque era uma noite de muito calor, o chão ficou molhado, mas eu estava falando de línguas estranhas na presença do Senhor. E o pastor de cima do púlpito começou, olhou para mim lá embaixo e disse: Valdir, você vai pregar no culto ar livre hoje. E quando ele falou isso, irmão, gelou tudo por dentro, porque acanhado do jeito que eu era, eu logo raciocinei duas coisas. Primeiro, eu não sei falar.
Segundo, eu tenho acanhamento de falar. E meus amados irmãos, que o relógio parece que corria naquele dia, parece que corria dessa maneira. E quando foi 4 horas, horário do culto ar livre, eu fui para aquela praça até muito amedrontado. Cheguei na praça, o culto já tinha começado, os irmãos já estavam tocando os seus instrumentos, a banda já estava lá, o serviço de som estava funcionando, a corneta estava pendurada lá na árvore, já havia um grupo de pessoas descrentes reunidas, e eu parei lá na esquina, longe, lá na praça, e raciocinei, vou ou não vou? Vou ou não vou? A luta foi grande. Finalmente, depois talvez de alguns minutos, 5 minutos, quem sabe 10 minutos, eu resolvi, eu não vou. Eu não tenho coragem, eu não sei falar, mas eu queria participar da reunião. E eu vi uma banca de jornaleiro encostada numa árvore com uma fresta de 10 a 15 centímetros. E eu pensei, eu vou ficar atrás daquela banca, pela fresta entre a banca e a árvore. Eu vou olhar os irmãos lá, eles estavam a uns 40 metros. Eles não me veem aqui, esse negócio que o pastor disse que vai ter que falar, vai ficar para outro dia. E eu estou atrás da banca e a reunião continuava. Dali a pouco o irmão estava dirigindo a reunião com o microfone na mão. Ele dizia, agora nós vamos ouvir o testemunho por um jovem, ele está muito alegre. E a palavra agora está com o irmão Valdir. E só tinha um Valdir naquela igreja que era eu. E quando eu ouvi meu nome, levei um choque, irmão. E olhei assim, os irmãos estavam de lá, olhando para mim aqui, como que dizendo, como é, irmão? O irmão não vem aqui com a gente? Levei um susto. Perdi o controle, irmão. Perdi totalmente o controle. O coração começou a bater assim, e exatamente por perder o controle, eu fui lá. E abriram a rodinha, eu entrei, o irmão entregou o microfone na minha mão, a mão tremia com o microfone assim, e eu pensando, meu Deus, o que é que eu falo? Por onde eu começo? Eu estava, irmão, totalmente apavorado. E exatamente por estar apavorado e todo mundo olhando para mim, fiquei mais acanhado ainda. Eu raciocinei, vou fechar os olhos, pelo menos não vejo ninguém olhar para mim. E fechei os olhos. Só que em determinado momento, era esse ponto, estou contando tudo isso para chegar nesse ponto. Em determinado momento, eu abri a boca e comecei a falar as primeiras palavras. E sabe o que aconteceu? Um mistério, irmão. Quando comecei a falar as primeiras palavras, os céus abriu, Jesus começou a pegar a torneira lá, abrir de lá, mandava para cá e eu punha para lá. Aí ele foi mandando de lá para cá, eu punha para lá. E ele foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. De repente ele abriu bastante. E eu falava. Irmãos, quando nós abrimos a boca aqui, abre o céu lá, glória ao nome de Jesus. Fala e não te cale. Glórias a Deus, meus amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Ganhamos almas com a boca, falando, a tempo, a fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer gostem, quer não gostem, mas fale a palavra de Deus. Mas nós ganhamos almas, irmãos, com os ouvidos. Ganhar com os ouvidos, como? Ouvindo o clamor dos perdidos. Irmão, sabe o que mais me impressiona quando eu vejo na Bíblia a necessidade de nós pregarmos e ganharmos almas para o Senhor? É o clamor dos perdidos. Um clamor, por exemplo, como aquele daquele varão que apareceu na visão para Paulo, que na visão, contrastes da Macedônia, dizia, passa Macedônia, ajuda-me, ajuda-me. Era um pedido, era um clamor. A situação dos perdidos, irmãos, quando eu leio na Bíblia, o meu coração, e creio que o dos irmãos também, fica como que tremendo. Fica, irmãos, como que sentindo um peso da responsabilidade. A Bíblia, por exemplo, compara os perdidos, meus amados irmãos, como aquela pessoa que está na fila do matadouro. E o livro de Provérbios diz assim, livra os que estão destinados à matança, livra-os, se tu os puderes retirar. Se tu disseres, não vou fazer, porventura aquele que pondera os corações não levará isso em consideração? Irmãos, eu estava na fila da matança e você também, mas alguém chegou e pregou para mim, pregou para você. Naquele momento que eu disse, eu quero Jesus, eu fui tirado, você também, da fila da matança, e estamos aqui dando glória e aleluia ao nome de Jesus. A Bíblia compara o pecador como aquela pessoa que está caída na estrada da vida, tal qual a parábola do bom samaritano, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão do salteador, e despojou de tudo quanto ele tinha, ele ficou caído como morto na estrada. O sacerdote passou por ali, passou de largo e foi embora.
O levita passou por ali, viu a situação dele, passou de largo e foi embora. O levita ali, meus amados irmãos, é uma figura das religiões, das filosofias. E cada dia parece que surge uma nova religião, algumas até ditas evangélicas, e o homem continua caído na estrada, sem paz, sem esperança, perdido, dominado pelo vício, pelas obras da carne, pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela idolatria, pelas iras, pelas pelejas, pelas dissensões, pelas heresias, pelas glutonarias, pelas bebedices, porque, irmãos, filosofias não tiram o homem do pecado. Mas passou o sacerdote. Sacerdote é uma figura, meus amados irmãos, das religiões, que passa pela vida do homem, e o homem continua caído, sem Deus, sem esperança. Mas eu fico preocupado que às vezes pode acontecer conosco e a mesma coisa que aconteceu com aquele sacerdote. Ele passou pela vida do homem, ele viu a situação do homem, viu a agonia do homem. Quem sabe o homem levantou a cabeça e disse: por favor, me socorra, me ajude. E o sacerdote passou de largo, foi para o templo ou para o tabernáculo, colocou a sua indumentária sacerdotal e começou a orar: ó Senhor, liberta aqueles que estão perdidos, salva aqueles que não têm ninguém que os ajude. E ele passou pela vida de um. Mas graças a Deus que tinha o samaritano, que passando por aquele caminho, compadeceu-se daquele homem, desceu da sua cavalgadura, levou na sua mão azeite e vinho. Irmãos, nós temos conteúdo de Deus nas nossas mãos, nós temos o que dar. Nós não somos uma pessoa vazia, oca, que somente tem rótulo e não tem conteúdo. Nós temos conteúdo de Deus na nossa vida, glória a Deus. A maior prova que nós temos conteúdo de Deus na nossa vida é que quando Pedro e João subiam as escadarias do templo na hora da oração, o homem estava ali na escada para pedir alguma esmola. E Pedro e João disseram: olha aqui para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa aqui que nós vamos te dar, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E foi aquela grande maravilha, glórias a Deus. Irmãos, nós temos alguma coisa, e a maior prova que nós temos alguma coisa é que a Bíblia diz: guarda bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pois bem, meu Senhor, é o clamor dos perdidos. Sabe qual é o clamor dos perdidos que mais toca o meu coração, irmão? É o clamor do perdido lá na eternidade, lá no Hades. Jesus falou de duas pessoas que partiram dessa vida, um salvo, outro perdido. E lá no Hades, porque aquele tempo antes da morte de Jesus, um abismo separava salvo de um lado e perdido do outro. Hoje o paraíso não está mais no seio da terra, mas está lá no terceiro céu, pois Jesus, quando ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, transportando o paraíso que estava no seio da terra para o terceiro céu, onde estão os remidos, onde Paulo foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E quando ele voltou de lá, ele, Paulo, não achou palavras no vocabulário humano para descrever o que havia visto, mas resumiu da seguinte maneira: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pois bem, duas pessoas, um lá, outro aqui. E acontece que a pessoa perdida, o rico, e não era por causa que era rico que estava ali, ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro, que está aí desse lado, molhe o seu dedo aí nessa água que eu estou vendo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas pai Abraão dizia: não é possível alguém passar desse lado para o lado de lá, e nem alguém daquele lado passar para o lado de cá. Há um grande abismo posto aqui. Mas pai Abraão, aí chamou minha atenção: manda que alguém saia daqui e vá lá na terra pregar para os meus 5 irmãos. Eles estão tão perdidos como eu lá estava, estão fazendo a mesma coisa que eu fazia, consequentemente vão parar no mesmo lugar onde eu estou. Mas manda que alguém saia daqui e vá lá na terra e pregue para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse terrível lugar. Aí pai Abraão disse: não é necessário isso. Lá na terra eles têm Moisés, eles têm os profetas, que numa linguagem atualizada significa dizer: lá na terra eles têm a minha igreja, lá tem a minha igreja Assembleia de Deus, lá tem os pregadores, tem os homens, a igreja que eu levantei, eles vão pregar a minha palavra, e pregando a minha palavra, as almas vão ouvir, e ouvindo serão salvas, e não vão parar nesse terrível lugar. É o clamor dos perdidos, irmãos, que nós possamos ouvir esse clamor bem fundo, bem profundamente nos nossos ouvidos, o clamor dos perdidos.
Mas nós ganhamos almas, meus amados irmãos, não somente com a cabeça pensando, armando estratégia, não somente com os nossos olhos olhando para os campos, não somente com a nossa boca falando, não somente com os nossos ouvidos ouvindo o clamor, mas nós ganhamos almas com as nossas mãos, arrancando as almas da situação que se encontram. Eu me lembro daquele homem que a Bíblia registra lá em São João, que estava à beira do tanque de Betesda. E diz a Bíblia que há muito tempo ele estava com aquela enfermidade. E quem sabe já por alguns anos estava à beira daquele tanque, porque de certo tempo descia um anjo, agitava as águas que ali estavam, e o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E o homem ao que eu me refiro estava sempre ali na expectativa: será que é agora? Será que é daqui a pouco? Será que é mais tarde? Será que é amanhã? E todo mundo estava também na expectativa. E quando as águas eram agitadas, ele fazia um esforço para chegar e ser o primeiro, porque a bênção era limitada ao primeiro que ali chegasse. E quando ele esboçava uma reação, lá tinha um amigo, tinha um parente que ajudava o enfermo, colocava ele no tanque, e a pessoa era curada, e a bênção era somente do primeiro. Ele perdia a oportunidade. Esperava a segunda, acontecia a mesma coisa. Esperou a terceira, acontecia a mesma coisa. Ele estava desanimado, e Jesus chegou à beira do tanque de Betesda, foi exatamente falar com aquele homem, e disse-lhe: queres ficar são? Ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude e me meta nesse tanque. Não tem ninguém que me pegue com a sua mão e me meta no tanque. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E foi aquela cura maravilhosa, glórias a Deus. Irmão, o que me impressiona é o que o homem disse: não tenho ninguém que me ajude, que me pegue e me meta no tanque. Irmãos, o nosso trabalho é pegar as almas e colocar no tanque da graça, no tanque do perdão, no tanque da libertação. Ganhamos almas com as nossas mãos, tirando a pessoa da situação que se encontra. O salmista diz no Salmo 40 que estava no charco de lodo, não tinha condições de sair dali, mas uma mão foi estendida para ele, claro, foi a mão de Deus, e tirou ele daquela situação, pôs ele sobre a rocha, firmou bem os seus passos e pôs na sua boca um hino ao seu Deus. Irmãos, as almas sem Jesus estão no charco, no lodo do pecado, mas eu, o irmão, nós estamos na rocha que é Cristo. E o Senhor diz: meu filho, estende a mão, puxe as almas de lá, coloque na rocha que sou eu, na minha graça, na minha libertação, na minha salvação. Ó, que Deus nos ajude, glórias ao nome do Senhor. Mas nós ganhamos almas com o coração, irmãos, amando, tendo paixão pelas almas. Irmãos, como Paulo que dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho, pois a minha me imposta essa obrigação. Irmãos, que amor profundo que ia no coração de Paulo, que amor profundo ia no coração dos apóstolos, que amor profundo ia no coração dos diáconos da igreja primitiva. E o amor, irmãos, pelas almas nos impulsione a arrancá-las do pecado e levá-las aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós ganhamos almas com o joelho. São Paulo, por algumas vezes, ele diz assim: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava orando pela salvação das almas. Ganhar almas com os nossos joelhos. Mas nós ganhamos almas com os nossos pés. O Salmo 126 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, voltará sem dúvida com muita alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oh, glórias a Deus, meus amados irmãos. Ganhamos almas com a cabeça, ganhamos almas com os olhos, ganhando almas com a boca, ganhando almas com os ouvidos, ganhando almas com as mãos, ganhando almas com o coração, ganhando almas com o joelho, ganhando almas com os pés, ganhando almas com a vida, pregando com a nossa vida, porque os meus atos falam muito mais alto do que as minhas palavras. Eliseu era um homem de Deus, ele passava de frente à casa daquela mulher. Não consta na Bíblia que ele tivesse tido uma palestra com aquela mulher antes,
Mas um dia a mulher comenta com seu marido dizendo: e observo que esse homem que passa de frente à nossa casa, ele é um santo homem de Deus, aleluia. Mas ele não falou, mas a vida dele falava, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude, porque nós somos obreiros, trabalhamos na casa do Senhor. E sabe, irmãos, uma congregação que tem 50 crentes, tem 100 olhos, olhando para mim e para o irmão que estamos lá no púlpito, dirigindo ou pregando naquela reunião. Se a gente olha somente do lado dos irmãos, vai haver comentário. Se a gente olha somente do lado das irmãs, vai haver também um outro comentário. Precisa ter uma sabedoria, irmãos, para que a gente saiba medir quando olha, para quem olha, que hora que nós vamos olhar, para que não haja comentário. Mas que Deus nos ajude a fazer a oração de Salomão. Salomão diz: Senhor, me dá sabedoria para entrar e para sair no meio desse teu tão grande povo, glórias a Deus. Irmãos, a coisa mais difícil que existe é trabalhar com o ser humano. Olha, irmãos, que trabalhar lá fora, dirigindo pessoas, como eu tive oportunidade durante muitos anos da minha vida, já é difícil, porque cada cabeça pensa uma coisa. E na igreja, meus amados, não tem pessoas de todas as naturezas, de todas as regiões, às vezes quase de todas as culturas, e das circunstâncias mais diversas. E são almas salvas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a maneira como vamos falar, nós precisamos às vezes até escolher as palavras, porque há pessoas que às vezes podem não entender muito bem uma palavra e pode até ficar enroscado, prejudicado, ou quem sabe até um tanto ferido com as palavras que nós estamos às vezes pronunciando. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para falarmos a sua palavra com sabedoria do céu, glória ao nome do Senhor. Ganhamos almas, meus irmãos, com a nossa vida, mas ganhamos almas, irmãos, também com a nossa contribuição. Irmãos, há um desafio para a nossa igreja, é ganhar almas, evangelizar, levar a palavra. O mundo está esperando, meus amados irmãos, essa mensagem. Eu estou muito preocupado, porque a igreja primitiva, irmão, em questão de 60 anos, ela evangelizou o mundo conhecido naquela época. E eu tive o cuidado de pegar o livro de Atos dos Apóstolos, examinar todas as referências do crescimento daquela igreja. E eu fiquei espantado, porque começa com quase 120. Depois, na primeira pregação, quase 3.000. Então, quase 3.120. Na segunda pregação, quase 5.000. Então, quase 8.120. Depois disso, e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias as almas que haviam de se salvar. Depois disso, o evangelho já estava chegando em Samaria. Depois já estava chegando em outras regiões. Depois os judeus estavam crendo, pessoas da classe nobre. E o evangelho foi varrendo, irmãos, todas as cidades em 60 anos, não tendo a tecnologia que nós temos hoje, não tendo telefone, não tendo carro, não tendo avião, não tendo motocicleta, não tendo nada do que temos hoje de facilidade. Eles evangelizaram o mundo naquela época, porque eles tinham uma coisa, irmãos, que eu estou orando para que haja na minha vida. Eles eram cheios do Espírito Santo, glórias a Deus. E a igreja cresceu, irmãos, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eu acho, irmãos, que foi até difícil quando teve a igreja que separar os diáconos, porque foi dito assim: escolhei dentre vós 7 homens, cheios de sabedoria, de boa reputação, ou cheios do Espírito Santo. Iríamos encontrar esses homens? Iríamos encontrar esses homens? É uma pergunta que eu faço para mim, é uma pergunta que eu faço para todos nós. Iríamos encontrar 7 homens cheios do Espírito Santo? Aquela igreja cresceu, aquela igreja desenvolveu, porque a chama do Espírito dominava o coração dos obreiros e de toda a igreja. Era uma coisa anormal um crente não ser batizado com o Espírito Santo. E hoje eu já soube até de pessoas que estão sendo separadas em algumas chamadas Assembleias de Deus, que não são batizados com o Espírito Santo. Paulo, quando chegou na igreja de Éfeso, ele viu aqueles irmãos assim, quem sabe, cabisbaixos, meio desanimados, e ele perguntou: escuta, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele logo entendeu.
não deve ser ninguém batizado aqui, todo mundo assim, cabeça baixa, meio desanimado. Crente batizado com o Espírito Santo, ele tem a graça e a glória de Deus na vida dele. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Vocês não são batizados com o Espírito Santo? Vocês são batizados no quê? Nós somos batizados no batismo de João. Não, não é esse batismo aí não. Esse aí é o batismo do arrependimento. Eu estou perguntando se vocês já foram batizados com o Espírito Santo e fogo. Aquele batismo que João, quando pregava, dizia que após ele viria o maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Vocês são batizados? Não. Aí Paulo explicou, orou, e diz a Bíblia que aqueles 12 homens foram cheios do Espírito Santo, glórias a Deus. Irmãos, houve tempo na nossa Assembleia de Deus que a congregação tinha 50 crentes. 49 eram batizados com o Espírito Santo. E aquele irmão, aquela irmã que não era, dizia, mas Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Todo mundo aqui é batizado, só eu que não sou. Será que o erro? Onde está o erro? Era oração, era jejum. Dali a pouco aquele irmão, aquela irmã, estava sendo batizado com o Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos ajude para que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, volte àquele tempo. Eu não sou saudosista não, mas eu gosto de ver as promessas da Bíblia cumpridas, porque Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, glória a Deus. Irmãos, o que me maravilha é ver o crescimento da igreja, conforme registra o livro de Atos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Em todos os capítulos, nos 28 capítulos do livro de Atos, é notória a expressão cheios do Espírito Santo. Vamos recapitular. No capítulo 1 diz assim: sereis cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No capítulo 3 diz a Bíblia: Pedro e João, lá diante do Sinédrio, cheios do Espírito Santo, começaram a falar a palavra de Deus. No capítulo 4, a igreja já estava sendo perseguida, e os irmãos resolveram orar num cenáculo, num lugar amplo. E diz a Bíblia que quando estava orando, tendo orado, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, irmão, o irmão Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, que Ananias e Safira, por tentarem mentirem ao Senhor, caíram mortos diante do Senhor, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 6 diz a Bíblia, os diáconos estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 7, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, está fazendo uma pregação das mais importantes e mais profundas que eu conheço na Bíblia. E diz a Bíblia, ele estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, meus amados irmãos, a cidade de Samaria, com a chegada de Pedro e João, impondo as mãos sobre os irmãos, diz a Bíblia, eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 9, diz a Bíblia, Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, lá na casa de Cornélio, Pedro está pregando. E quando chegou no auge da mensagem do Evangelho, quando disse a Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, diz a Bíblia. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 11 diz a Bíblia, Barnabé, cheio do Espírito Santo, chegou na cidade de Antioquia e muita gente se uniu ao Senhor. No capítulo 12, lá na casa de João Marcos, eles estão orando lá, cheio do Espírito Santo. No capítulo 13, na igreja de Antioquia, os obreiros estavam orando e jejuando, cheios do Espírito Santo, e o Espírito diz, apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. No capítulo 14, lá na cidade de Derbe, Paulo está com Barnabé, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e o posto se levantou. No capítulo 15, na primeira convenção da igreja, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 16, Paulo está na cidade de Filipos, e diz a Bíblia, ele estava pregando cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, no capítulo 17, Paulo está em Atenas, na Grécia, pregando cheio do Espírito Santo. No capítulo 18, ele está em Corinto pregando cheio do Espírito Santo.
No capítulo 19, ele está pregando lá em Éfeso, e aqueles 12 crentes foram cheios do Espírito Santo e invadiram aquela cidade que era dominada pelo espiritismo, e livros de artes mágicas foram levados na praça e foram queimados. Aquilo que é avivamento. Irmãos, às vezes nós temos grandes movimentos, mas Deus quer fazer avivamento no meio do seu povo. Irmãos, nós fazemos muitas reuniões, e às vezes, se eu tivesse que fazer uma avaliação de muitas dessas reuniões, 70% é grandes movimentos. Eu gosto quando estou numa reunião pregando, não importa se é um congresso, uma confraternização, não importa. Eu gosto de dizer que eu quero saber o que vai acontecer, não naqueles dias, de segunda-feira para frente. Porque começa na quinta ou na sexta aquele movimento, canta aquele barulho, é aquela coisa toda. Segunda-feira está todo mundo do mesmo tamanho. Ninguém vai evangelizar, ninguém vai visitar, ninguém vai discipular. E sabe uma coisa, irmão? A igreja que ganha mais almas chama-se Assembleia de Deus. Mas a igreja que pede mais almas também se chama Assembleia de Deus. De 100 pessoas que nós ganhamos, só chega no batismo 10. Nós perdemos 90% das pessoas antes do batismo. E depois do batismo, nós perdemos mais 5. Só ficamos com 5. Jogamos 95% fora. Às vezes nós temos grandes movimentos, grandes corais, grandes bandas, ginásio grande, e aquele barulho, e pergunta-se, se entregaram dezenas. E foi um pastor que aqui desse púlpito, ele disse, irmãos, na nossa igreja, nós fizemos um propósito, irmãos, e trabalhamos, e todo mundo saía e ganhamos 5.600 pessoas, mano. E quando ele terminou, eu corri atrás dele e perguntei, irmão, e quantas foram batizadas das 5.600? Porque, irmão, foi 500 e qualquer coisa. Não foi nem 10% daquilo que ganhou. Está faltando o discipulado. Ganhamos, mas não visitamos. Nós estamos fazendo o trabalho do avestruz. Jó capítulo 38 diz que o avestruz bate alegre as suas asas porque botou o ovo. E diz os entendidos que o ovo do avestruz equivale a 24 ovos de galinha em tamanho. Irmão, que sacrifício botar um ovo, mas bota na areia. Depois ele sai batendo as asas. Botei como que dizendo, se nós pudéssemos ouvir a linguagem, entender a linguagem dele. Botei um ovo. Ele sai batendo as asas. Mas diz o livro de Jó que ele se esquece que deixou o ovo na areia. Aí vem o bicho, pisa, ou vem e come o ovo. E é o que nós fazemos. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um congresso, enfim, um trabalho assim, de muita gente. Irmãos, é campanha, é jejum, é oração, é dinheiro, é pasta, é propaganda no rádio. Irmãos, nós vamos botar um ovo, irmão. E chega no dia, irmão, se entrega 15, 20, 30, 40. E os meus irmãos se entregaram 100 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas. E todo mundo, o mundo diz, irmão, nós botamos o ovo. Mas depois, o que se faz com o ovo? Deixa na areia. Aí vem o bicho do testemunho de Jeová. Aí vem o bicho do adventista. Aí vem o bicho do materialismo. E vem outro bicho daqui de lá e pega o ovo e nós ficamos sem ovo. Irmãos, vamos cuidar das almas que estão se entregando a Jesus. Irmão, imagine uma pessoa uma senhora para gerar um filho 9 meses, último, aquele sacrifício, e tem enjoo, quem é pai sabe disso, e aquela loucura, e é uma coisa tremenda, 9 meses de dificuldade, aí gera um filho, nasceu um varão, nasceu uma menina, e depois abandona. Mais ou menos nós estamos fazendo isso. Mas, meus irmãos, lá em Éfeso, aquilo que eu chamo de avivamento mudou as vidas. A cidade foi abalada. Às vezes o jornal Mensageiro da Paz noticia: cidade tal foi abalada pelo poder de Deus. E a gente vai um mês depois lá fazer uma visita a convite do pastor,
E a gente pergunta, irmãos, e aquela multidão que o jornal anunciou, a cidade foi abalada. Irmão, tem um casal de velhinho aí que às vezes vem na reunião. Irmãos, foi somente movimento, mas Deus quer fazer avivamento, glórias a Deus. Então, irmãos, no capítulo 19, Paulo estava pregando lá na cidade de Éfeso, cheio do Espírito Santo. No capítulo 20, na cidade de Troas, diz que Paulo estava pregando, cheio do Espírito Santo. No capítulo 21, 22 e 23, diz a Bíblia que lá na cidade de Jerusalém, os crentes estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 24, 25 e 26, na cidade de Cesareia, diz que os crentes estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 26, no capítulo 27, Paulo está viajando no navio, cheio do Espírito Santo. E no capítulo 28, ele estava na ilha de Malta, cheio do Espírito Santo, glórias ao nome do Senhor. Cheio. Só que quando eu abro capítulo 29 de Atos, versículo 1, mas meu Valdir, não tem 29? Tem sim. Capítulo 29 somos nós. Aqui está o capítulo 29. E eu pergunto aos irmãos, se Deus usasse um homem como Lucas para escrever o livro de Atos, será que no capítulo 29 poderia estar escrito assim, e todos eram cheios do Espírito Santo? Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos dá autoridade, o Espírito Santo, irmãos, dá a mensagem, glórias a Deus, aquela mensagem quente, aquela mensagem que vem lá do trono de Deus, aquela mensagem que entra pelo ouvido, desce no coração e começa a chacoalhar o coração, e na hora do apelo, irmão, não há coração que possa resistir, porque está vindo lá de Deus, é uma mensagem ungida pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, nós temos um desafio diante de nós. Deus levantou essa igreja, Assembleia de Deus no Brasil, e já fazem aí 81 anos, vamos para 82. Deus tem um plano com essa igreja. Mas, irmãos, deixa-me dizer, porque sou um obreiro que estou nessa igreja e estou repartindo alguma coisa do que Deus tem falado comigo, portanto eu estou repartindo. Nós nos acomodamos. Nós muitas vezes cruzamos o braço e começamos a dizer, somos a maior igreja pentecostal do Brasil. E olha, irmão, daqui a pouco não vamos ser mais não, porque aquilo que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo, Deus está entregando a outro povo para fazer. Deus não está preso a título de igreja, Deus está preso à sua palavra e alguém que se propor a cumprir a sua palavra, tantos como nós dissemos que somos. Já se falou que nós somos 20 milhões, já se falou que nós somos 15 milhões, mas eu estou com dificuldade, irmãos, de contar até 10 milhões com outro ministério que hoje não está mais conosco. Não se chega a esse número. Irmãos, geralmente nós temos a tendência de aumentar o número. Nós estávamos agora com o trabalho dos Ceifeiros em Chamas na cidade de Marília. Aliás, foi um trabalho maravilhoso e contado com fichas que estão sendo visitadas pelo pastor Elando e com a sua equipe. Foi contado 500 pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Mas eu quero dizer que no primeiro dia no campo de futebol havia uma arquibancada lotada de irmãos como em outras alas daquele campo. E eu gosto muito de números. E eu cheguei e comecei a contar e contei. É só calcular quantas pessoas vão, tantas pessoas. E eu contei e perguntei a 4 pastores. Eu queria fazer um teste. Eu disse, irmão, quantas pessoas, irmão, acha que tem naquela arquibancada? Mais ou menos uns 4 mil. Enfim, 3 pastores, o mínimo que falou era 3 mil. Aí eu disse, sabe quantos tem lá, irmão? 1.200. Mas não pode ser, então conta. Meus amados, nós temos tendência de aumentar. Eu estava numa praça e diziam que tinha lá quase 80 mil pessoas. Aí eu calculei metros quadrados, 3 pessoas por metro quadrado, tinha 20 mil pessoas. E falava-se que tinha 80. Às vezes costuma-se dizer, Jesus batizou centenas. E a gente vai atrás, tinha meia dúzia. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos realistas, a encararmos a realidade e rogarmos a Deus que Ele continue a fazendo através da nossa vida aquilo que os obreiros do passado fizeram. A nossa igreja cresceu de uma maneira assustadora até a década de 60, crescendo 23% ao ano. Hoje a nossa igreja, em média, só cresce 5%. Irmãos, vamos usar a tocha que aqueles obreiros do passado usaram.
Há uma corrida aqui em São Paulo todo fim de ano, e como há outras corridas, por exemplo as Olimpíadas, quando o corredor pega aquela tocha e ele sai lá da Grécia, ele sai correndo, quando ele não aguenta mais, tem outro corredor 0 km que pega a mesma tocha e sai correndo com ela. Quando ele não aguenta mais, tem o terceiro, depois tem o quarto, até que chegue ao ponto onde se destina a chegar aquela tocha. Os nossos obreiros, irmãos, quando começaram essa igreja, eles estavam correndo com a tocha acesa do Espírito Santo. Nós somos a segunda, a terceira, quem sabe a quarta geração, e o Senhor quer que eu, o irmão, nós peguemos aquela mesma tocha que eles usaram lá e saiamos correndo com ela, a tocha do Espírito. Nós devemos usar, irmãos, a mesma roupa que eles usaram. Estou usando a linguagem figurada da Bíblia. No Velho Testamento, quando Arão foi sagrado sacerdote, colocou sua indumentária e foi ungido nela. Deus diz, olha, quando terminar o ministério de Arão, essa mesma roupa tem que ser colocada no filho, e o filho vai ser ungido com a mesma roupa do pai. Irmãos, que Deus nos ajude a usar a mesma roupa que aqueles homens usaram. E a igreja nossa, irmãos, sofria tamanha perseguição. Os denominacionais caíam em cima de nossa igreja. Havia perseguição da igreja romana, mas a igreja orava, a igreja jejuava, a igreja dava de joelho na presença do Senhor, os céus estavam abertos, e aí nossa igreja foi desbravando esse Brasil, atingindo quase todas as cidades. Irmãos, precisamos usar aquela mesma roupa, a glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos beber na mesma fonte que eles bebiam. Abraão, meus amados irmãos, cavou poço lá em Gerar e bebeu daquela água há muito tempo, e deixou o poço aberto porque voltou a chover no seu lugar de origem. Acontece que Isaac, a outra geração, passava por um problema de sede, e Isaac raciocinou, eu vou lá no poço que o meu pai abriu e vou beber água, aquela água viva. Mas quando chegou lá, diz a Bíblia que os filisteus tinham entulhado. Mas não conta na Bíblia que o Isaac tivesse dito, bom, eu perdi meu tempo pensando de chegar aqui e encontrar o poço aberto. Mas já que entulharam, nós vamos desentulhar, e chamou seu pessoal para proceder à obra de desentulhamento. E de repente alguém que estava lá embaixo, cavando, tirando entulho, deu um grito, achamos a água viva. Oh, meus irmãos, nós precisamos estar em contato com essa fonte da água da viva, que foi cavada pelos nossos pais, que beberam da água viva da glória, do poder, da unção, da confirmação, irmãos, das maravilhas de Deus. Precisamos ter as mesmas maravilhas, os dons espirituais operando no nosso meio. Irmãos, o culto pentecostal, de acordo com a Bíblia, só é completo se tiver 5 coisas. 1 Coríntios 14, 26 diz assim, quando vós vos reunis, irmão, cada um de vós tem salmo, mas também tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O culto divide-se em 5 coisas: os cânticos, a mensagem, os testemunhos que estão embutidos nas revelações, e os dons espirituais operando. Irmãos, às vezes eu me transporto no tempo como se eu estivesse na igreja de Corinto. Vamos, por um instante, voltar a quase 2000 anos atrás. Estamos em Corinto. Estamos num culto. Eu não sei quem vai ser o pregador de hoje. Eu não sei se é o Pedro, se é o Paulo, ou se é o Apolo. Suponhamos que é o Paulo, só para raciocinar. É o irmão Paulo. E nós estamos orando, o lugar não é esse, é diferente. De repente lá, vai chegando o irmão Paulo. A gente olha para ele assim, não dá nada. A aparência dele é negativa. Um homem pequeno, baixo, feio. Mas aquele homem tem um tesouro dentro dele, que quando ele abre a boca, ele arrebata com mistérios que Deus lhe tem revelado. É o irmão Paulo que vai ser o dirigente da reunião. Aí começa, irmãos, vamos orar. A igreja ora. Agora, irmãos, nós vamos cantar. E vamos começar com o Salmo 23. Os salmos eram cantados e eles começavam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz de ver espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. E o povo não dava glória a Deus com a mensagem do Senhor.
Dali a pouco uma irmã lá diz: irmão Paulo, o Salmo 91, irmão Paulo. Irmão, vamos cantar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E o povo dava glória a Deus. Dali a pouco, quem sabe, uma irmã lá dizia: irmão Paulo, Salmo 51. Não, irmão. Irmão, terminou a parte de Salmo. Chegou a parte, chega de cantar, irmão. Nós já nos introduzimos na presença de Deus, a porta do céu que chama-se louvor já se abriu, e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E Paulo, irmãos, começava a pregar e não dizia: olha, irmãos, eu passei ali naquela vila, naquela aldeia, e uns gregos lá comentando notícia da Grécia, eu quero aproveitar, repartir o que eu ouvi deles. Não, ele dizia: irmãos, eu recebi do Senhor aquilo que eu vou entregar para vocês. E abri a boca, irmão, e lá vinha mistérios de Deus e palavra de Deus para o povo. Dali a pouco, uma irmã: irmão Paulo, eu tive uma revelação. Vem contar, irmã. Eu tenho uma bênção, Jesus me curou, Jesus resolveu meu problema. Vem cá, vem. Aonde que estão os testemunhos nas nossas igrejas, com raríssimas exceções? Nós criticamos um determinado movimento que manda contar a bênção, mas eu sou daquela época, aqui obreiros antigos que podem comprovar, que ficava 2, 3, 5 irmãos lá, 2, 3 irmãs lá, e subiu no púlpito e dizia: eu quero contar a bênção da minha vida. Jesus resolveu meu problema, dizia um. Outro dizia: Jesus me curou da coluna. Outro dizia: Jesus me curou de tuberculose. Outro dizia: Jesus resolveu um problema insolúvel. E testemunho, irmãos, é evangelho na prática, é evangelho na realização, glória a Deus. Mas ali a pouco, irmãos, tinha dons espirituais. Quem sabe um falando em línguas lá, outro interpretando ali, ou uma profecia. Aonde estão as profecias nos nossos cultos? E alguém diz: eu não quero profecia porque há tanta meninice. Mas aonde há menino tem que haver pai. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ele vai ficar grande, adulto, e vai deixar coisa de menino. Mas às vezes, irmão, Deus começa a usar lá uma irmã, e o obreiro pega o sininho. Sabe por quê? Uma que ele não crê, e outra que talvez a vida dele não está muito boa, e vai falar alguma coisa, e ele não quer que ninguém saiba, então ele toca o sininho. Mas que Deus nos ajude, para que Deus fale. É claro, irmãos, que nós devemos examinar. Irmãos, o grande pioneiro do movimento pentecostal desta época, Levi Petro, que muitos já ouviram falar do seu nome, ele tinha, irmãos, um ensino muito simples. Dentro disso que eu estou falando sobre dons na igreja, principalmente profecia. Ele dizia assim: é melhor correr o risco de ter alguma coisa que destoe e haja dons espirituais na igreja, do que ter o medo de correr o risco e não ter nada. Irmãos, Deus colocou o obreiro para ensinar. Eu me lembro uma ocasião, há irmãos aqui que se lembram, nós estávamos orando para que Deus desse os dons espirituais na igreja. E foram 3 meses, irmãos, de oração e jejum. Eu solicitei à igreja quem podia levantar de madrugada às 2 horas e ficar meia hora na presença de Deus. 90%, 95% quase por cento da igreja levantou a mão dizendo: nós vamos orar de madrugada. E quem não levantou a mão, eu disse: quem pode orar durante o dia meia hora? O restante levantou. Eu disse: nós vamos orar com 5 objetivos: para Jesus salvar, para Jesus curar, para Jesus batizar, para Jesus trazer os desviados de volta e para Jesus tirar todo impedimento que há na igreja. E eu disse: nós vamos ter culto todo dia, à exceção de domingo, que é um culto público. E foi, irmão. E oramos primeiro dia, segundo dia, enfim, uma semana. E levantamos de madrugada e um grupo que jejuava durante o dia. Era uma campanha. Alguém me perguntou quanto tempo vai demorar essa campanha. Eu disse: não sei. Até que. Segunda semana, não aconteceu nada. Terceira semana, não aconteceu nada. Quando foi, irmãos, 1 mês de oração, jejum, povo levantando de madrugada, sabe o que aconteceu? Nada. Mas, irmão Valdir, como que não aconteceu nada? Porque os cultos eram rotineiros, mecânicos. Aquele culto que até os nossos filhos já sabem como dirigir. Como meus filhos eram pequenos, eles brincavam de culto. Um dizia: eu sou pastor. Dizia: eu vou levantar a oferta. Outro dizia: eu faço os avisos. Eles até sabem.
É aquele culto que já sabe como começa e como termina. Quando o vento, irmãos, a gente vê o vento que ele vem numa direção, de repente o vento vai para lá, de repente ele muda para cá, de repente ele vai para cima, de repente vai para baixo. Culto dirigido pelo Espírito Santo é assim, começa aqui, de repente vai para lá, vem para cá, e fala com um ali, fala com o outro lá, vem pro público, vai para trás, vai para frente, e é o culto dirigido pelo Espírito. Irmão, 2 meses de oração, não aconteceu nada. 3 meses, desse jeito, oração, jejum, levantando de madrugada e campanha, 3 meses de oração, não aconteceu nada. Irmãos, quando completou 3 meses, eu disse, irmão, só mais uma semana. E quando foi na segunda-feira da última semana, não aconteceu nada. Terça-feira não aconteceu nada. Quando foi na quarta-feira, aí eu não aguentei mais. Ajoelhado com os irmãos assim no banco, eu disse, Jesus, naquele dia eu orei, eu desabafei. Não é possível. Tem alguma coisa errada por aqui. Ou tem coisa errada no povo, ou a coisa errada está em mim. Se é em mim, me tira daqui, não quero ficar mais nem um dia aqui. E eu não aguentei, aí eu comecei foi a chorar. E quando eu estava com o rosto no chão, chorando, não aguentava mais, irmão. Eu sou difícil de ter visão, de vez em quando Deus me dá alguma coisa. Mas eu vi quando o varão de branco adentrou pela porta central do templo. E ele trazia na sua mão uma taça e foi se dirigindo. Eu orava e na oração, eu estava me vendo ali no canto. Ele veio, foi até onde eu estava, ficou mais ou menos assim, quem sabe 1 metro distanciado de onde eu estava, e eu ali orando, e ele de pé, olhando para mim. De repente, eu percebi que ele deu um passo. Quando ele deu um passo à frente, eu senti um toque atrás de mim, e aquilo é como se fosse um choque, quem sabe de 8, 10 mil volts. Parece que eu ia desmaiar e eu ia morrer. Começou a chacoalhar tudo por dentro. De repente eu percebi que ele trazia na sua mão uma taça. E ele inclinou a cabeça e com a sua mão ele começou a pegar a oração e punha dentro daquela taça. De repente apagou tudo para mim, desapareceu aquela visão e Deus deu para uma irmã a visão completa. Ela viu quando ele entrou, viu quando ele fez na minha direção, viu quando ele se encostou em mim, viu quando ele pegava a oração e quando apagou para mim, continuou para ela. Ela viu que dali ele começou a sair, aí começava a andar pelos corredores e apanhando a oração da igreja, apanhando a oração da igreja, apanhando a oração da igreja.